Fala galera, quem fala é o Fidelis, hoje mais uma vez aqui com vocês. Cara, hoje eu vim fazer uma coisa diferente, não vim fazer um vídeo informativo. Na verdade é um vídeo informativo sim, mas eu vim trazer um pouco de brincadeiras aqui também com vocês. Vou fazer uma tier list listando os melhores times dessa free agency e os piores times. Fazer uma tier list de quem tá melhor, quem tá pior. A gente vai ver isso juntos aí, então bora lá pra esse vídeo que promete muito. Vamos lá, já estamos aqui no site, a gente tem aqui da Tier S, que eu tô tampando aqui com a minha câmera, até a Tier F. Nós temos aqui os times também bem definidos. Caras, a gente vai listando assim, S é o melhor, F pode ser que não se movimentou, que se movimentou mal. A gente vai discutindo isso aqui ao decorrer do vídeo. Vamos começar aqui com o primeiro time que nós temos aqui, é o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks que perde o Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks que consegue Jaime Jaquez Jr., Kelaware, consegue muitas escolhas de draft nessa troca. Eu acho que não é um time que se movimentou bem, conseguiu se livrar do Giannis Antetokounmpo, que era um jogador que já estava querendo sair de lá há muito tempo, mas eu não acho que é um time que se movimentou mal porque ganha muita força jovem, ganha escolhas de drafts futuras. Caras, eu vou colocar o Milwaukee Bucks aqui para começo no C. Por conta das movimentações, não foram movimentações muito boas, perdem seu jogador geracional, mas como eu falei, eles ganham essa força jovem, eles ganham esses jogadores pro futuro, e eu acho que o Milwaukee Bucks pode ser um time aí pra próxima temporada, que não vai brigar por muita coisa, mas daqui a alguns anos, na evolução de alguns jogadores, fazendo trocas certeiras e negociações certeiras, não é um time que vai ser muito mal, muito ruim, na verdade, pros próximos 5, 6 anos. Cara, nós temos aqui agora o Brooklyn Nets. Cara, o Brooklyn Nets é um caso assim... Eles perdem o Nick Claxton, que era o pivô titular deles, era o pivô jovem, era um pivô que podia contar com eles nos próximos anos, ia entregar bem nos próximos anos. Conseguem o Julius Randle nessa troca, que é um contrato muito desconfortável. Eles têm o Michael Porter Jr., que também é outro contrato muito ruim. Cara, o Brooklyn Nets ele não se movimenta bem, ele não consegue fazer boas escolhas nos drafts. Eu acho que o Brooklyn Nets é um time que eu vou colocar sinceramente no F, porque eles pegam o Julius Randle, que é um jogador que não vem jogando bem, tem um contrato muito ruim, conseguiu pouquíssimo na troca do Nick Claxton, não conseguem escolhas de draft, não conseguem se reestruturar depois daquele Big Tree que aconteceu em 2021. Então é um time aí que há muitos anos é motivo de chacota e eu continuo colocando eles em F. Por quê? Porque não fazem movimentações certeiras, não conseguem trocas certeiras e tudo que eles fazem prejudica o time e não consegue agregar em nada as trocas que eles fazem. Então eu vou colocar o Brooklyn Nets em F por conta disso. Agora o New York Knicks já é outro caso. Os atuais campeões da NBA conseguem renovar o contrato do Landry Shamet, que é um cara, um arremessador, um 3D muito bom, um cara que foi importantíssimo na conquista do título em 2026. Perdem o Mitchell Robinson, isso é um ponto muito desfavorável ao Knicks, porém, o New York Knicks, eles conseguem trazer o Andre Drummond pro lugar, que é um cara que também tem muita presença de garrafão, é um excelente reboteiro e diferente do Mitchell Robinson, ele tem um bom aproveitamento até para 3 pontos no corner. Eu não acho que eles se movimentaram mal, eles não perdem nenhum dos jogadores principais do time, que é o OG Anunoby, Jalen Brunson, Mikal Bridges. Eu acho que eles podem vir muito fortes para a próxima temporada, mas pensando nessa off-season, não foram movimentações assim, nossa, deslumbrantes e perdem um dos jogadores principais também pro título, que foi o Mitchell Robinson. Conseguem trazer o Andre Drummond pro lugar, mas eu não acho que isso seja algo de alarme, de fazer assim, nossa, o New York Knicks mudou de patamar. Eu acho que foram negociações boas, conseguem renovar com o Landry Shamet num contrato muito bom. Então eu acho que eu coloco o New York Knicks aqui junto com o Milwaukee Bucks em C, por conta de não serem movimentações que vão elevar o nível do New York Knicks para a próxima temporada. Vamos lá, agora nós temos o Toronto Raptors. Cara, o Toronto Raptors consegue simplesmente o Kawhi Leonard em troca do Brandon Ingram, do Grady Dick, conseguem mandar 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada e uma pick swap. Eu acho que assim, pelo Kawhi Leonard já tem um pouco mais de idade, eu acho que eles pagaram um pouco caro. Mas eu não acho que eles pagaram mal, sabe? Eu acho que eles pagaram caro, mas não foi uma má utilização dessas piques e desses jogadores, porque o Kawhi Leonard simplesmente é um dos melhores defensores da história. Ele estava em 7º para MVP na última temporada. O Kawhi Leonard é um excelente arremessador de 3 pontos, é um excelente pontuador nos 3 níveis, defende muito bem e agrega muito nesse time do Toronto Raptors, agora que eles vão ter uma defesa aí composta por Scottie Barnes e também pelo Kawhi Leonard. Cara, é muito bom esse time do Toronto Raptors com a adição do Kawhi Leonard.
eu acho que o Toronto Raptors vem pra ser contender e, cara, a adição que eles fizeram assim, muda o nível deles. Diferente do New York Knicks, que conseguem suprir o Mitchell Robinson com outro pivô também muito bom, com renovar o contrato do Landry Shamet, eles não elevam o nível deles, mas o Toronto Raptors nessa troca com o Kyle Leonard, eles mudam de patamar assim, automaticamente. O time que foi sexto colocado na Conferência Leste na última temporada, pra mim eles sobem muito de nível com essa troca. Então eu coloco eles aqui. Vamos colocar eles aqui em A, com possibilidades aí de cair pra B, mas eu acho que, assim, é uma excelente troca pro Toronto Raptors, foi a adição do Kyle Leonard. Agora nós temos aqui o Utah Jazz. O Utah Jazz é o seguinte, eles perdem o Walker Kessler, mas eu não acho que eles perdem o Walker Kessler, porque eles ganham muitas escolhas de primeira rodada pelo jogador que eles perderam, o pivô que eles perderam. Eu não acho que eles perdem muita coisa, porque eles trazem o Yusuf Nurkic da Free Agency através de uma troca que eles não perdem nada, eles perdem apenas picks de segunda rodada. E temos que contar também que o draft é um meio de off-season, está na off-season. E eles conseguem o Derrick Pearson, que era o segundo melhor prospecto, ou para muitos o melhor prospecto desse draft. Os caras comparam ele como o novo Kobe Bryant. Então eu acho que é uma baita adição do Utah Jazz. Eles conseguem o Yusuf Nurkic. Eu acho que eles não perdem muito pro Walker Kessler, porque eles ganham muitas picks. E o JJJ consegue jogar na 5. O Kyle Filipowski consegue jogar na 5. O Yusuf Nurkic é um pivô também de origem. Então eu acho que assim, o Utah Jazz vem muito forte para a próxima temporada, com as adições que fizeram, com as movimentações que fizeram para o futuro também, porque o Derrick Pearson é um jogador para os próximos 10, 15 anos de liga, as picks também são para 2031, 2033, então o Utah Jazz vem muito forte para a próxima temporada, as adições que eles fizeram foram muito boas, então eu coloco o Utah Jazz aqui em B, porque não são mudanças para agora. O Derrick Pearson, se for um jogador muito bom, o auge dele vai ser com 28, 29 anos de idade, não vai ser agora. Talvez o time consiga ir muito bem, mas o Derrick Pearson não vai ter um papel principal como jogadores como Keyonte George, Lauri Markkanen ou até mesmo o Ace Bailey. Então eu acho que das proporções dos jogadores que eles conseguiram nessa off-season, eu acho que o Utah Jazz vai em B, mas com margens aí para conseguir A também. Agora nós temos o Houston Rockets. O Houston Rockets, ele pra mim é uma das melhores movimentações da off-season, são as movimentações que o Houston Rockets fez. Consegue o Marcus Smart, que é um exímio defensor, consegue armar o jogo muito bem, é uma peça assim muito boa pra vir do banco, e consegue o Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic, que no tempo de Atlanta Hawks, há 3 anos atrás, era a subestrela do Trae Young. Cara, um arremessador muito bom, consegue pontuar também muito bem, é um cara experiente, ajuda na mentoria aí de caras como Amen Thompson, Jabari Smith Jr. E, caras, eles conseguem o Tyree Eason também, na verdade, eles renovam o contrato do Tyree Eason. Caras, o Houston Rockets é um time que pra mim vem muito forte. Eles precisavam dessa profundidade no elenco deles e eles conseguem trazer nomes muito certeiros, nomes que aprofundam mais esse time ainda, conseguem fazer esse time brigar mais ainda na próxima temporada. O Oeste é muito difícil, eles conseguiram classificar em 5º lugar na última temporada e eu acho que com as adições que fizeram, talvez eles consigam vir mais fortes ainda, porque conseguem um exímio defensor, conseguem arremesso de elite e também eles conseguem escolhas de segunda e de primeira rodada na troca que fizeram com o Dorian Finney-Smith. Então eu coloco o Houston Rockets aqui em A, porque as adições e as movimentações que eles fizeram fazem o time mudar de patamar, na minha opinião. Agora, nós temos aqui o Pelicans que até agora não fez nada, então não dá pra opinar muito pro New Orleans Pelicans. Talvez no vídeo aí comentando sobre a próxima temporada da NBA, quando os times estiverem mais consolidados e acabar esse período aí de trocas, de contratações, de free agency, talvez eu opine mais sobre esse New Orleans Pelicans, que pra mim é interessantíssimo pra próxima temporada, mas eles não fizeram nenhuma adição de peso, não fizeram nada. Então eu coloco o New Orleans Pelicans aqui em F por conta disso. Agora nós temos aqui o Los Angeles Lakers. No último vídeo eu dei minha opinião sobre as movimentações que o Lakers fez. E cara, eu vim falar aqui de novo. Pra mim foram movimentações certeiras. Porque o Luka Doncic, ele não precisa de jogar com caras de muito nome pra ser campeão. E ele já provou isso no Dallas Mavericks com jogadores
mais fracos, teoricamente, que o Lakers na última temporada, e ele consegue levar esse time pra final, liderando em pontos, em rebotes, em assistências, em roubos de bola na corrida dos playoffs. Então eu acho que o Luka Doncic, ele é aquele jogador que precisa dos jogadores certeiros, com movimentações certeiras, com papéis específicos dentro de quadra para se tornar campeão. Eles conseguem o Cameron Carr, conseguem o Walker Kessler, conseguem Colin Sexton, conseguem Sandro Mamukelashvili e conseguem o Quentin Grimes. Para mim são movimentações de elite que fazem o Lakers vir mais fortes na próxima temporada que na última. Por quê? Porque o time pode ser até pior no papel, mas eles conseguem o protetor de garrafão e também o reboteiro, que eles tanto sonhavam. Eles perdem o DeAndre Ayton, perdem, né? Porque perder DeAndre Ayton, pra mim, seria uma evolução. E agora estão atrás do Jonas Valanciunas, um cara também experiente. Cara, eu acho que as movimentações que o Lakers fez, também no draft com Cameron Carr, cara, pra mim são movimentações de elite que fazem o Lakers mudar de patamar na próxima temporada e fazer se tornar, sim, um contender, talvez, com a evolução do Luka Doncic, evolução de todos que vão jogar ao redor dele. Galera, eu esqueci de comentar, o Brooklyn Nets, ele draftaram o Michael Brown Jr., assim, mais um guard vindo do draft, talvez aí não tenha sido a escolha mais assertiva, e também o Milwaukee Bucks teve várias chances, vários prospectos que eles passaram, como o Axel Lendeborg, o Wade Mara, cara, caras muito bons aí que eles deixaram passar, e pegaram o Braden Burriers. Cara, eu acho que não pode ter sido a melhor seleção, e também conseguiram o Nate Ament, que supostamente é do Miami Heat, mas tá envolvido na troca com o Giannis, que não foi oficializada ainda, tá revendo todos os termos ainda. Então essas foram as adições que os dois times aqui fizeram. Eu não vou mudar por conta disso, porque o Brooklyn Nets consegue mais um armador jovem, mas esse é um dos melhores prospectos da classe, e o Milwaukee Bucks não consegue caras de muito nome aí, que pra mim elevariam o nível desses times para a próxima temporada. Vamos agora com o Chicago Bulls. Cara, pra mim o Chicago Bulls vai ser um dos times que mais vai evoluir na próxima temporada. Eles conseguem o Norman Powell, que é um pontuador de elite. Eles conseguem também o Caleb Wilson via draft. Eles conseguem também o Nick Claxton, que é um pivô, que era uma necessidade do time. Esse time na temporada passada trocou todo mundo, trocou Nikola Vucevic, trocou o Kobe White, trocou todo mundo e deixou muitos guardas e muitos alas e não tinham muitos caras altos. Tanto que o cara mais alto da rotação do Chicago Bulls na última temporada tinha 6'9", 2 metros e 6. Isso é um cara, um ala normal em qualquer time da NBA. Então eu acho que o Chicago Bulls se movimentou muito bem. A gente vai ver a evolução do Josh Giddey, a gente vai ver a evolução aí também do Matas Buzelis, a gente vai ver a temporada de novato do Caleb Wilson, consegue o Nick Claxton para agregar na posição de pivô, que é um pivô que espaça muito bem a quadra, consegue bons rebotes, e também o Norman Powell, que é um pontuador que consegue pontuar nos 3 níveis da quadra, um arremessador de elite, que na temporada 2024 teve uma temporada excepcional com o Los Angeles Clippers. Eu coloco o Chicago Bulls em A, porque as movimentações que eles fizeram foram muito assertivas e, cara, vem muito forte para a próxima temporada aí numa possível vaga de play-in. Um time que não briga por play-in, por playoff há muito tempo, voltar aí, talvez brigar por um 8º, 9º lugar. Vamos agora pro Minnesota Timberwolves. Cara, o Minnesota Timberwolves... Meu Deus, que troca foi essa pelo LaMelo Ball? Que troca foi essa? Cara, Naz Reid, que ia ter um papel importantíssimo na saída do Julius Randle. O Naz Reid, que era um cara que foi sexto homem do ano, é um cara importantíssimo para a rotação do Minnesota Timberwolves, e trocam no LaMelo, que pra mim, eu já falei sobre essa troca no penúltimo vídeo. Cara, o LaMelo é aquele cara que vai querer ter a bola na mão, é um playmaker de elite, pode ser, cara, mas ele vai querer ter a bola na mão nos momentos decisivos, e eu acho que isso pode conflitar muito com o Anthony Edwards. Não acho que foi a melhor das adições. Eles estavam precisando sim de um armador playmaker, mas eu acho que a melhor opção do mercado pode não ser o melhor encaixe. Eles pegam a melhor opção de armador playmaker que estava sendo oferecido para os outros times, mas não é o melhor encaixe com esse time do Minnesota Timberwolves. Por quê? Porque agora o Jaden McDaniels teve um excelente post-season, teve uma excelente temporada regular, ia ter o Naz Reid também ajudando muito na questão física, na questão defensiva, e conseguem o LaMelo, que é um cara que só teve a última temporada como temporada saudável, uma temporada que a gente pôde ver como o LaMelo joga. Então assim, eu acho que essa troca foi muito perigosa. Eu não acho que foi uma boa movimentação do Minnesota Timberwolves. E caras, eu coloco o Minnesota Timberwolves em C. Vou colocar assim, o melhor time na ponta. Então o melhor time aqui da categoria C foi o Knicks.
o segundo melhor foi o Milwaukee Bucks e o terceiro foi o Minnesota Timberwolves. Talvez ele seja o pior aqui dos que eu vou colocar em C, por conta dessas movimentações, assim, nada a ver. Essa movimentação do Lamelo aí, pra mim, pode ter sentido, sim, por conta da necessidade do time, mas eu não acho que foi o melhor encaixe. Pagaram muito caro, pagaram um jogador que ia ser importantíssimo para a rotação. Perderam o Mike Conley também, que ia ser uma mentoria do Lamelo para parar com essas brincadeiras, para de ser infantil com essas brincadeiras, com as atitudes infantis. Então eu acho que essa movimentação aí não foi uma boa movimentação do Minnesota Timberwolves. É uma movimentação de nome e de peso, mas eu não acho que foi uma boa movimentação. Agora, o Portland Trail Blazers é um time muito interessante. Eles conseguem o Ja Morant, que finalmente saiu do Memphis Grizzlies, por muito pouco do que o Memphis Grizzlies estava pedindo. Eu acho que eu esperava muito mais numa troca do Ja Morant. O Grizzlies já chegou a pedir 4 escolhas de primeira rodada pelo Ja Morant, e eles pagam apenas o Jeremy Grant, que é um cara muito inconsistente, muito irregular, e o Chris Murray, que era um cara de fundo de rotação desse Portland Trail Blazers. Cara, foi uma boa adição o Ja Morant. Eu acho que vão vir mais movimentações, mais negociações vindas do Portland Trail Blazers, porque o Scoot Henderson, o Shaedon Sharpe, o Damian Lillard, o Ja Morant e o Jrue Holiday, todos são armadores. Eu não acho que vão conseguir encaixar todos eles na rotação. Eu acho que o Shaedon Sharpe ou o Scoot Henderson, ou talvez os dois, possam ser envolvidos em uma troca. Porém, essa adição do Ja Morant eu gosto bastante, porque eles já disputaram por muita coisa na temporada passada. Eu acho que o Deni Avdija vai ter uma temporada de evolução, e eu acho que o Portland Trail Blazers, eu encaixo eles aqui em B, porque eles não pagam muito caro pelo Ja Morant, que é um cara que tem muito talento. É claro que ele não vai ser aquele mesmo cara da temporada de 2022, mas eu acho que o Ja Morant tem muito ainda que agregar nesse time do Portland, se ele entender a função dele, que provavelmente ele vai vir do banco, ou talvez ser um titular com menos bola na mão. Mas eu gosto bastante dessa adição, pode trazer defesa, pode trazer highlight, pode trazer talvez até mais venda de ingressos, trazer mais marketing, mais mercado para esse time do Portland, e eu gostei bastante dessa adição do Ja Morant, porque eles não pagaram muito caro, não pagaram nada caro pelo jogador que é o Ja Morant. Agora nós temos o Denver Nuggets. Denver Nuggets também não se movimentou, não pegou praticamente nada vindo do draft, não conseguiu segurar o Tim Hardaway Jr. Caras, eles pagam um contrato aí péssimo pelo Zach Nnaji. Caras, eu coloco o Denver Nuggets aqui junto com esses aqui de baixo, porque eles não se movimentam. É um time que necessita de movimentações. Eu acho que o LeBron, se ele for pro Denver Nuggets aí, juntamente com o Nikola Jokic e o Jamal Murray, eu acho que o Denver Nuggets sobe pra cá, pro A, porque o LeBron vai aceitar um contrato menor, e o LeBron ainda agrega muito em qualquer time. Mas o Denver Nuggets não se movimenta, não consegue contratar ninguém na free agency, não troca por ninguém, provavelmente vão perder o Jonas Valanciunas. Então eu acho que o Denver Nuggets se encaixa muito bem aqui no F, porque eles não se movimentam, não respiram nesse mercado da NBA há muito tempo, e não conseguem contratar peças importantes para elevar o nível do time e conseguir aproveitar o máximo do auge do Nikola Jokic. Então eu coloco o Denver Nuggets em F. Agora, o Oklahoma City Thunder é uma coisa assim, não precisam de mudanças. Eles conseguem o Eden Mara vindo do draft. É um prospecto muito bom, um pivô muito bom. Talvez, se for envolver o Chet em alguma troca, tem o Eden Mara aí para ser o backup center do Isaiah Hartenstein. É claro que o Chet não é o backup center, mas falando de necessidades e profundidade do time, ele seria muito importante. É um prospecto muito bom. Eles trocam o Isaiah Joe, mas eles não estavam precisando do Isaiah Joe, não estavam precisando do Aaron Wiggins. Inclusive o Atlanta Hawks consegue o Aaron Wiggins por praticamente nada, e também o Detroit Pistons consegue o Isaiah Joe por praticamente nada. Então eu coloco o Oklahoma City Thunder aqui em D, porque eles conseguem uma peça importante vindo do draft, mas eles não se movimentam porque eles não precisam de se movimentar. Talvez aí se conseguissem o Antetokounmpo, subissem de categoria, mas eu acho que o Oklahoma City Thunder, dentro das necessidades do time, dentro do que o time precisa, eles estão aqui em D, e eu acho mais por causa das percas, que não eram peças importantes, senão eu colocaria até mais pra baixo no F, mas são perdas assim, que tanto faz. Tem o Cason Wallace, tem o AJ Mitchell, tem muito jogador aí que pode suprir esses dois jogadores que foram trocados. Então eu tenho aí o Oklahoma City Thunder em D. Agora, o Memphis Grizzlies, assim, eu vou colocá-los aqui em D. Na verdade, em D, o melhor time aqui do D, por conta que eles conseguem o Cameron Boozer vindo do draft, que era um dos melhores prospectos, se não fosse o Derry Peterson ou até mesmo o AJ Jabanza. Talvez ele esteja até no mesmo nível que os dois, não sabemos, vamos ver como que eles vão se adaptar à NBA. Mas, caras, eles conseguem se livrar do Ja Morant, que era uma coisa que estava puxando o clima do vestiário para baixo.
Eles têm bastante escolhas de draft, bastante por conta da troca do JJJ. Mas isso não foi nessa off-season, então estamos ranqueando nessa off-season. Eles conseguem um Jeremy Grant para agregar bastante aí no elenco. Eles perdem o Santi Aldama, que era um cara importante também. Mas eu não acho que eles vão vir com força total nessa temporada. Eles vão segurar um pouco nesse começo de carreira do Cameron Boozer para depois tentar trazer jogadores para agregar no seu estilo de jogo, para ver como que ele se comporta na liga. Então eu coloco eles aqui em D, melhores do que o Oklahoma City Thunder, porque eles conseguem um prospecto que, se atingir o nível que é esperado, ele pode ser um prospecto aí geracional. Mas por enquanto a gente não tem certeza. Eles perdem o Jamoran, perdem o Santi Aldama, não conseguem o valor esperado pelo Jamoran. Então eu coloco eles aqui em D por conta disso, porque eles não agregaram muito pro time. Claro que eles conseguiram o Cameron Boozer, mas não foi uma movimentação pro agora para mudar o time de nível agora. Para os próximos anos, talvez a gente possa olhar para esse aqui, caramba, você colocou em D o Cameron Boozer, que é 5 vezes MVP, e eu esteja errado, mas para agora, o time do Memphis Grizzlies, nas movimentações que eles fizeram, é em D. Agora, o Dallas Mavericks é um time que eu gostei das movimentações que eles fizeram. Eles conseguem o Morris Johnson Jr., que é a posição praticamente carente do time, né? Não tem muitos jogadores nessa posição no Dallas Mavericks. É um ala pivô de força, muito bom, é muito atlético, muito bom na defesa. Gosto bastante dele. Gostei também da movimentação que eles fizeram com o Santi Aldama. Santi Aldama, que é um cara que foi importantíssimo no Grizzlies nesse período que os jogadores estavam fora. Ele ajudou a auxiliar também o time com o Didi Jackson, com aquelas atuações incríveis que ele estava tendo. Então, o Dallas Mavericks não perde jogadores como Naji Marshall, como Cooper Flag, Kyrie Irving, e adicionam peças que podem fazer esse elenco, que ainda é muito jovem, com Cooper Flag, que é um talento assim muito bom, que eles conseguiram via draft na temporada passada. Então eu coloco aí o Dallas Mavericks na frente do Minnesota Timberwolves aqui. Vou colocar na frente do Milwaukee Bucks também, porque eu acho que são peças que vão adicionar mais pro time agora, visando uma possível evolução do Cooper Flag, na volta do Kyrie Irving, tendo aí o Santi Aldama vindo do banco, não perdem o Daniel Gafford, não perdem o Derrick Lively, então eu coloco eles na frente do Milwaukee Bucks e atrás do New York Knicks. Agora nós temos aqui o San Antonio Spurs, que conseguem o Tobias Harris, que era uma posição carente do time aí. É claro que tinha o Julian Champagne, mas ele não é um ala pivô de força, assim como o Tobias Harris é. Foi muito importante na run do Detroit Pistons na última temporada, foi muito importante também para os 76ers nesses anos de processo. É um cara que adiciona defesa, adiciona fisicalidade, adiciona presença e também mentoria para alguns jogadores jovens, que o time do Spurs praticamente inteiro é jovem, e não é um contrato muito caro, um contrato que o Spurs vai abrir muito espaço da folha salarial para tê-lo. E o Spurs também consegue o Jalen Quintens, que era um dos melhores prospectos do draft, se não fosse a lesão, talvez aí recuperando da lesão com o departamento médico do Spurs, que é um dos melhores da NBA, ele consiga voltar muito forte, muito bem. E caras, conseguem também o Reed Jr., eu esqueci o primeiro nome dele agora, que também é muito bom jogador, conseguem no draft aí, trocam com o Denver Nuggets, trocam essa escolha com o Denver Nuggets, justamente para selecionar ele, Tyrese Reed Jr., lembrei o nome dele. E um prospecto muito bom também, o Jalen Quintens é um defensor nato, é o melhor defensor dessa classe, digo com propriedade. E caras, ele consegue descansar o Luke Cornet, talvez se colocar o Cornet e o Fox pra troca. O Cornet não, dependendo de como o Jalen Quintens vai jogar, obviamente. Mas se jogar tudo aquilo que ele sabe, defender tudo aquilo que ele defende, o Spurs não vai ter todos aqueles problemas de pontuação dentro do garrafão quando o Mbanyama for descansar. Então eu coloco aqui o Spurs no B também, não coloco em A, mas são movimentações que mudam o time, mas eu não acho que o Tobias Harris era aquilo que o Spurs precisava justamente para ser campeão. Eu acho que precisa sim de experiência, eu vou colocá-los até aqui na frente do Utah Jazz. Não, do Utah Jazz, o Utah Jazz conseguiu o Derrick Peterson. Vou colocar na frente do Portland Trail Blazers, mas eles precisam ainda de um armador no lugar do Fox, ou talvez um armador reserva para começar com o Dylan Harper de titular, mas eles suprem essa necessidade de um ala pivô de força com o Tobias Harris e também conseguem selecionar muito bem no draft com piques altas. Então eu coloco eles aí na frente do Portland Trail Blazers e na categoria B. Tomara que seja essa edição do Tobias Harris que torne o Spurs como campeão da próxima temporada, mas eu não acho que seja isso que vai torná-los campeões imediatamente. Vamos lá agora com o Phoenix Suns. Cara, eu gostei bastante das adições que o Phoenix Suns fez.
gostei bastante. Eles conseguem o Luke Kennard, que é um arremessador de elite, foi muito bem na postseason com o Lakers na última temporada. Foi pra mim o melhor jogador do Lakers nos playoffs da temporada passada. Conseguem o Miles Bridges e levaram o Grayson Allen, o Royce O'Neal lá pra Charlotte. Caras, eu gostei bastante. Eu acho que isso consegue fazer o Phoenix Suns brigar por uma disputa do play-in, talvez classificar até mesmo em sétimo, oitavo colocado. Um time que tem o Devin Booker como principal estrela, tem jogadores muito bons. O Luke Kennard chega para ser um banco muito bom. O Miles Bridges chega numa posição carente do time também, que tinha muito guarde. E também na presença de garrafão do Mark Williams, eu acho que o encaixe com o Miles Bridges é muito bom, que é um cara que consegue pontuar também muito bem nos 3 níveis. O Luke Kennard é aquele arremessador de elite que consegue distribuir a bola muito bem. Eu vou colocá-los na frente do Portland Trail Blazers aqui na categoria B, porque o Phoenix Suns não brigou por play-in na temporada passada, e eu acho que com essas adições que eles fizeram, eles conseguem sim subir um degrauzinho aí de nível na próxima temporada. Agora nós temos o Los Angeles Clippers. E cara, eu gosto bastante das movimentações que eles fizeram. Eles conseguem se livrar do Kawhi, que era um jogador importantíssimo para o time, mas eles conseguem o Brandon Ingram, que em determinado momento da última temporada chegou a ser top 10 MVP, mas ele foi muito mal na pós-temporada passada. Teve atuações assim terríveis com o Toronto Raptors. Mas eu gosto bastante dessas adições que eles fizeram com o Grady Dick. Gosto bastante também da escolha que eles tiveram no draft, que é o Keaton Ogler. Eu acho que eles podiam selecionar prospectos melhores, como o Michael Brown Jr., até mesmo o Darius Zekuff. Mas eu acho que o Keaton Ogler chega numa posição também que esse time precisa. Eles já têm alas muito bons, que é o Brandon Ingram agora, tem o Benedict Mathurin, e agora tem um ala armador que consegue arremessar muito bem, consegue distribuir a bola bem, que é o Keaton Ogler. Tudo isso com o Darius Garland, tudo isso com o Brook Lopes. Eu acho que eles têm que ir atrás de um pivô para suprir essa falta do Ivica Zubac. Então, eu coloco o Los Angeles Clippers, ainda mais pelas escolhas de draft que eles conseguiram e pelo Brandon Ingram. Coloco na frente do Portland Trail Blazers também, porque o Clippers em determinado momento da temporada passada estava muito bem, mas eles não conseguiram sequer classificar para os playoffs, perdendo para o Warriors nos play-ins. Então eu acho que o Clippers pode sim subir de degrau, porque é um time agora mais coletivo, é um time agora que consegue rodar a bola melhor, é um time que pode ter seus jogadores com papéis definidos, com um calouro muito bom, com escolhas de draft futuras. Então eu gosto bastante das movimentações que o Clippers fez nessa pós-temporada e eu acho que ele deve ficar aí. Eles perderam o John Collins também, mas whatever. Então eu coloco o Clippers aí na frente do Portland Trail Blazers também. O Golden State Warriors, assim, Golden State Warriors não movimentou, eles perdem o Pat Spencer, que era um cara que estava atrapalhando muito o time, renovam com o DeAnthony Melton, mas eles não contrataram ninguém para o time ainda. Eles apenas não renovaram com o Draymond Green, que foi a grande bomba que teve com relação ao Warriors nessa pós-temporada. Nessa off-season, né? Nessa off-season. Eles apenas não renovaram com o Green nessa off-season, né? Então, caras, eles conseguem o Axel Landeborg no draft, mas eu não acho que isso seja uma boa adição. Eu acho que eles precisavam muito mais do Aiden Mara, porque o contrato do Kristaps Porzingis é muito ruim, porque ele não consegue se manter saudável. O contrato do Kristaps Porzingis é 20 milhões por temporada para um cara que não consegue sequer jogar 50 jogos. Então acho que o Aiden Mara seria um encaixe melhor aí, selecionar um big man, que é a necessidade do Warriors aí desde Zaza Pachulia, desde DeMarcus Cousins. Então eu acho que o Warriors ele se movimenta pior que o Oklahoma City Thunder, porque perdem o Draymond Green. Claro que liberam um baita espaço na folha salarial, mas eles não contrataram ninguém até o momento. Então eu coloco o Golden State Warriors aí em D. Agora, o Detroit Pistons perde o Tobias Harris, mas ele consegue trazer o John Collins no lugar. Não acho que, tipo assim, trocou o Jaime Hack Jr. pelo Giannis Antetokounmpo, mas são dois jogadores aí que têm a mesma característica de jogo, alas físicos, com bons arremessos, presença de defesa também, presença no rebote. O Jalen Duren, pelo que parece, até o que foi noticiado agora, ele vai ficar. Ele não teve uma certeza,
um negócio oficial até agora, mas eu acho que o Jalen Duren deve renovar. Eles conseguem o Isaiah Joe, que é um chutador muito bom, renovam com o Duncan Robinson. Caras, eu coloco o Detroit Pistons na frente do Minnesota Timberwolves, porque foram movimentações aí boas. Eles perdem o Tobias Harris, mas colocam o John Collins, então troca 6 por meia dúzia. Renovam com o Jalen Duren, mas as atuações do Jalen Duren não foram boas. Mas eles conseguem o Isaiah Joe. Pra mim, a adição do Isaiah Joe é mais importante do que a adição do LaMelo no Timberwolves até agora. Eu não gosto dessa adição do LaMelo no Timberwolves. Mas se o Timberwolves for campeão, eles vão calar minha boca, porque eu não acho esse encaixe de LaMelo com Anthony Edwards a melhor das opções. Então eu posso colocar até aqui na frente do Milwaukee Bucks, mas eu não vou colocar por conta que o Milwaukee Bucks, eu acho que eles ganham um time pro futuro, escolhas de draft pro futuro, e o Pistons consegue montar algo pra agora, com o John Collins já tendo 29 anos, com o Jalen Duren tendo apenas 22 anos, um cara pro futuro também, e o Isaiah Joe também sendo um cara muito jovem, mas eu acho que são adições pra mudar o time agora. Talvez o Jalen Duren seja envolvido em troca daqui 2, 3 anos, então eu coloco o Milwaukee Bucks na frente porque eles têm mais mexidas, mais coisas para mexer, mais peças no tabuleiro para mexer do que o próprio Detroit Pistons. Então eu coloco o Detroit Pistons atrás do Milwaukee Bucks. Agora, o Sacramento Kings consegue o Darius Acuff Jr., que era um dos melhores prospectos desse draft, mas não se movimentam, eles renovam por 50 milhões com o Zach LaVine, eles têm o DeMar DeRozan ainda, é um time assim, meu Deus do céu, eles não conseguem ser bons. Eu acho que essa mexida de Darius Acuff Jr. colocam eles aqui. Eu acho que eles colocam. Não, colocam eles atrás do Brooklyn Nets, porque o Brooklyn Nets conseguiu o Julius Randle, que eu acho que pode ser mais importante do que qualquer outro jogador que renovar ou que entrar no Sacramento Kings. Mas o Sabonis é um pivô muito soft. Se eles conseguissem a troca pelo Jalen Duren, talvez eu colocasse-os aqui, mas eles não conseguem esse sinking trade aí pelo Jalen Duren. Eles conseguem o Darius Acuff Jr., que era um dos melhores prospectos, mas o restante do time ainda é muito ruim. Não gosto desse time do Sacramento Kings, tanto que foram o pior time da NBA na temporada passada. O segundo pior, eu acho que o Utah Jazz foi pior, não tenho certeza, mas eu coloco eles aqui. Tinham que fazer mais movimentações, tinham que trocar o Zach LaVine, tinham que trocar o DeMar DeRozan, não conseguem até então. Conseguem um bom prospecto, conseguem um cara pro futuro, mas eu não acho que ele vai aproveitar o melhor do seu basquete, do seu potencial no Sacramento Kings e talvez seja trocado no futuro. Então eu coloco o Sacramento Kings aí em F por conta dessas não movimentações. Agora, o Cleveland Cavaliers é outro time que não se movimenta, é outro time que precisava de um ala para ser titular. Eles vão renovar com o James Harden, que é um cara que não foi bem com a camisa do Cleveland Cavaliers. Então, cara, eu acho que eles precisavam livrar do James Harden, eles não se livram, eles perdem o Dion Wade, que era um cara essencial, vindo do banco desse time, até mesmo jogando alguns jogos de titular também, revezando com o Jalen Tyson. Então, eu acho que o Cleveland Cavaliers, ele fica aqui, porque eles perdem o Dion Wade, eles não conseguem contratar ninguém, eles ainda estão com o James Harden no plantel, talvez o Donovan Mitchell canse desse time, peça troca, o Evan Mobley possa ser trocado, o Jarrett Allen, que são as principais peças, então eu acho que o Cleveland Cavaliers deve ficar aí atrás do Warriors. Na verdade, já que eles não fizeram nenhuma movimentação e perderam o Dion Wade, eu os coloco juntamente com esses times aqui. Eles não se movimentam, não conseguem ninguém de peso, de nome no draft. Talvez aí vindo o LeBron eles subam, mas já que não veio nada até agora, eles ficam aqui na pior das categorias, juntamente com o New Orleans Pelicans e também o Denver Nuggets, que não se movimentaram. Agora, o Boston Celtics, cara, que movimentação estúpida foi essa? Perdem o Jaylen Brown, que é o cara que foi Finals MVP com o time, com a franquia, top 5 MVP da última temporada, e trocam pro cara que a maior qualidade dele hoje em dia é fazer podcast. E não sou eu, é o Paul George. Cara, que movimentação estúpida. Eles conseguem o Mitchell Robinson, mas eu acho que pela burrice deles trocarem o Jaylen Brown apenas pelo Paul George e 2 piques de primeira rodada, eu os coloco aqui. Cara, se tivessem mantido o Jaylen Brown e colocado o Mitchell Robinson no time, eles estariam, tipo, aqui.
porque eles conseguem um pivô com presença de garrafão, mantém o Jaylen Brown, mantém o Jason Tatum, mas eles não conseguem o Giannis Antetokounmpo por 5% da folha salarial e 1 ano de contrato, e perdem o Jaylen Brown pro Paul George. Pro Paul George, cara. Não tinha movimentação melhor, não tinha uma troca melhor, não. Cara, eu fico muito irritado quando eu falo isso. Eu não sou torcedor do Celtics, mas, cara, essa troca é absurda. Essa troca é absurda. Absurda. Então eu os coloco aqui como pior. Pior que os times que se movimentaram, porque a movimentação que eles fizeram foi estúpida. Estúpido. Não merece ser digno de ser comentado a troca que eles fizeram. Perdem um jogador que tem anos carregando a franquia, tem anos de nome, de respeito e tradição com a torcida, e trocam ele por um cara completamente que só lesiona, caiu no doping na temporada passada, um cara que a maior qualidade dele hoje em dia é fazer podcast. Nós temos o Philadelphia 76ers, e eu posso te falar, o Philadelphia 76ers, ele é aqui, o melhor time que se movimentou nessa off-season. Conseguem o Jaylen Brown. Tipo assim, eles se livram do Paul George. Eles devem estar dando glória a Deus que eles se livraram do Paul George, e glória a Deus que eles conseguiram o Jaylen Brown com isso. Eles conseguem o Dion Wade, que é um cara de espaçamento de quadra e que também arremessa muito bem, é um bom defensor. Eles conseguem também o Anthony Simons. Cara, esse time do Philadelphia 76ers é muito forte. Basta apenas agora o Joel Embiid se manter saudável, que é uma coisa que ele conseguiu até em determinado momento da temporada passada. O Andre Drummond, eles perdem o Andre Drummond, mas pra mim as movimentações que eles fizeram os fazem se tornar fortemente candidatos a campeões da NBA na próxima temporada, pois juntam Tyrese Maxey, que é um cara que tem mais de 30 pontos por jogo de média nas últimas 50 temporadas, tem o VJ Adcombi, eles não envolveram o VJ Adcombi na troca pelo Jaylen Brown, que é um cara que tem um teto incrível no futuro na NBA. Tem o Joel Embiid e adiciona o Jaylen Brown, que o Jaylen Brown é um dos melhores jogadores two-ways da NBA. Então, os Philadelphia 76ers vêm muito forte para a próxima temporada, e eu os coloco como líderes, talvez não líderes, talvez percam ainda para o New York Knicks, talvez briguem de frente com o Toronto Raptors, mas vem muito forte para a próxima temporada o Philadelphia 76ers. Agora, o Charlotte Hornets. Assim, eu não gosto da movimentação do LaMelo pro Minnesota Timberwolves, mas o encaixe do LaMelo dentro do Charlotte Hornets como franchise player na última temporada foi essencial. Por que vocês trocam o cara? Por que o cara levou você pra pós-temporada, que no caso era o play-in, depois de diversos anos de seca na franquia? Era o cara que levava vocês pro estádio. Era o cara que fazia pessoas verem o jogo do seu time. E eles trocam também o Miles Bridges, que era um dos veteranos do time. Cara, eu não entendo as movimentações que eles fizeram. Pra mim, as movimentações que eles fazem são ruins, mas eles não ganham jogadores ruins por causa disso. Eles ganham o Grayson Allen, que é um dos melhores arremessadores da NBA desde que entrou na liga. Eles conseguem o Royce O'Neal, que é um ala de força. Eles conseguem também o Naz Reid, que é um dos melhores bancários da NBA, mas que vai vir como titular, provavelmente, no papel aí que o Miles Bridges fazia. Eu coloco o Charlotte Hornets na frente do Golden State Warriors, mas pelas movimentações que eles fizeram, pelos jogadores que eles perderam, eu acho que eu os colocaria juntamente com o Boston Celtics aqui. Mas eles não ganham jogadores ruins por conta dessas trocas, eles ganham escolhas de draft, que é muito importante. Então eu coloco o Charlotte Hornets aí. Eu só não entendo o porquê de desfazer o time que foi para pós-temporada depois de diversos anos de seca na franquia. Agora, vamos falar aí de Washington Wizards. Washington Wizards, cara, para a próxima temporada está fortíssimo. Eles renovam com o Trae Young nessa off-season, eles ganham AJ Diabanza e, cara, o Washington Wizards, que era o pior time da NBA na temporada passada, pra mim, se conseguirem se manter saudáveis, eles têm Trae Young, eles têm Keyshawn George, que é um dos estilos do draft de 2024, eles têm AJ Diabanza, eles têm Alex Sarr, que é um dos melhores defensores de garrafão da NBA hoje, e Anthony Davis, que é um dos melhores defensores da história. Então eu coloco o Washington Wizards facilmente na frente do Clippers, não, na frente do Suns. Cara, o AJ Diabanza é um cara geracional, talvez até na frente do Spurs. Vou colocar na frente do Spurs. Na frente do Jazz. Na frente do Jazz. Vou colocar na frente do Jazz, porque eles mantêm o Trae Young,
Mantém o Trae Young, que é um cara que vai ser importantíssimo no papel de armação desse time, de pontuação. Consegue o AJ Abantza, que é um cara geracional, que tinha um time querendo trocar pela primeira escolha apenas para terem o AJ Abantza no seu time. Então acho que o Washington Wizards vai dar um salto incrível na próxima temporada, pelas peças que eles têm, o Bob Carrington vindo do banco, tem o Bilal Coulibaly, que é um defensor muito bom. Então acho que o Washington Wizards vai dar um salto muito por conta do AJ Abantza e da renovação desse contrato aí com o Trae Young para a próxima temporada. O Orlando Magic não se movimentou, precisa de movimentações, precisam de jogadores com papéis determinados dentro de funções necessárias na equipe. Eu coloco o Orlando Magic juntamente aqui com esses times aqui, não se movimentou, precisa de movimentações. Se não abrirem os olhos, talvez nem se classifiquem, porque o leste está muito forte na próxima temporada. Então eu coloco o Orlando Magic juntamente aqui com o Cleveland Cavaliers, que são um time que precisam de movimentações e não se movimentaram para a próxima temporada. O Miami Heat ganha um jogador geracional, conseguem o Tim Hardaway Jr. Cara, eu não acho que, assim, eles não têm muito elenco, eles não têm muita profundidade de elenco agora. Então eu coloco o Miami Heat. Vou colocar o Miami Heat. Cara, eles conseguem o Giannis Antetokounmpo, isso é muito peso, né? Eu coloco eles aqui então, vou colocar aqui na frente do Clippers, porque eles conseguem o Giannis Antetokounmpo, que é um jogador geracional, um dos melhores defensores da história, um dos melhores jogadores da história. Mas eles pagam muito caro por isso, eles pagam diversos jogadores que são importantes para a rotação, eles perdem, então, muitos caras de rotação, eles vão ter que usar jogadores, talvez, da D-League para a próxima temporada, se não conseguirem muitos jogadores nessa free agency para a rotação. Eles conseguem renovar com o Gillespie, eles assinam com o Tim Hardaway Jr., mas a principal movimentação mesmo foi o Giannis Antetokounmpo. Então eu coloco eles aqui, vamos colocar na frente do Suns também, porque o Giannis Antetokounmpo é um jogador, assim, fora do comum. O Atlanta Hawks é um caso que eu vejo muito similar ao Detroit Pistons. Caras, eles conseguem aí um jogador que estava chutado no Oklahoma City Thunder por praticamente nada, um cara muito bom, que foi muito importante na corrida do título do Oklahoma, que era o Aaron Wiggins. E eles conseguem também o Kingston Flemings via draft. Uma escolha alta, uma escolha de loteria. Então eu coloco eles aqui até atrás do Detroit Pistons, mas na frente do Minnesota Timberwolves, que são movimentações que eu gostei, adicionam profundidade, adicionam arremesso de 3 pontos nesse time, e é um time que pode vir sim interessante para a próxima temporada, junto com Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum, etc. Então é isso. Essa foi a tier list que nós fizemos. A tier list é... Então, essa é a tier list que a gente fez. Os times estão aí distribuídos na tela. Cara, foi muito legal fazer isso. E comentem aí, o que vocês acharam... Tá. Então aqui está a tier list com os times... Pera aí, vamos colocar aqui assim. Ampliar mais. Isso. Então, caras, essa foi a tier list. Comentem aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentando, fazendo análises, juntamente com brincadeira. Comentem se vocês concordam, discordam de alguma coisa e deixem aí nos comentários quem foram os vencedores e os perdedores dessa off-season. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, Deus os abençoe, um abraço, valeu e tchau!